Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do projeto 365 Expert Adobe. Eu sou o Heitor Bruno Baltarejo e nessa aula respondendo as perguntas do Fabiano Reno e do Guilherme Vidal, eu vou falar um pouco sobre as ferramentas de nitidez dentro do Premiere Pro e do After Effects. Vocês sabem que eu sou muito a favor das ferramentas nativas, acho que na maioria das vezes você não tem necessidade de comprar um plugin externo, então eu vou mostrar quais são as opções nativas. Porém, também tem várias outras opções externas para quem tiver interesse em comprar plugins para aumentar a performance do Premiere. Bom, para começar, eu separei aqui uma cena de um curta-metragem que eu estou finalizando. Dá para ver como a imagem está super subexposta, então eu vou aumentar. Eu posso aumentar, como ele é um RAW, direto aqui em Master Settings, são as informações gerais do RAW, ou direto no Lumetri, se isso é melhor. Eu prefiro sempre já deixar o RAW o mais próximo possível do que eu quero, antes de começar a fazer, as informações por aqui. Então, eu vou começar pelo RAW, ajustando aqui temperatura e exposição. Opa, estou puxando para o lado errado. Eu quero baixar a temperatura e não aumentar a temperatura. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Aí. Bom, fiz um primeiro passo geral. Agora eu vou pegar e vou fazer direto pelas opções de Lumetri. Aqui em Lumetri eu quero dar uma ajustada no contraste, dar uma descidinha aqui nas sombras para deixar mais pesado. É uma cena no qual a atriz estava doente na cena, tipo a personagem, né? E eu quero dar uma reduzidinha na saturação. E agora em criativo eu quero dar um pouco mais de peso. Criativo não, em curvas quero dar um pouco mais de peso no contraste. Beleza, esse é o look que eu queria. Dá pra ver como ela parece mais doente do que ela estava inicialmente. Se vocês não lembram como estava inicialmente, só volta rapidinho o vídeo. Vocês vão ver como inicialmente tinha outra cara totalmente diferente. Mas imagine que você queira intensificar a textura. Você não queira perceber só que ela está com essa cor mais doente, mas você quer também que aqui a textura fique bem visível, como se fosse tipo um suor escorrendo pelo rosto dela por causa da doença. Como a gente pode destacar isso? Usando ferramentas de nitidez. Então eu vou vir aqui em Criativo, e o primeiro local onde tem ferramentas de nitidez aqui é em Criativo, em Sharpen. Você vai vir aqui em Sharpen, e se você aumenta esse Sharpen, automaticamente você expande o contraste localizado da parte mais fina da imagem, dando maior sensação de nitidez. Ó, o Sharpen no valor negativo, Sharpen no valor positivo, no valor neutro. A gente consegue ver como a gente destaca ali a textura. Uma coisa importante de entender é, o Sharpening, na verdade, ele aumenta o contraste na textura da imagem. Ele já procura a parte onde tem mais textura e ele contrasta mais para a gente, no nosso olho, ter mais sensação de nitidez. Mas é um contraste, ok? Quando eu aumentei o contraste também, isso já daria mais sensação de nitidez. Às vezes pega uma imagem lavada, principalmente quando está gravando numa curva mais lavada, que é uma curva para proteger as altas e as baixas, e ela vai dar uma sensação de menos nitidez enquanto você não contrastar ela. Quando você corrige para um espaço de cor convencional, como Rec. 09, você já tem maior sensação de contraste. O Sharpen aqui vai intensificar mais. Mas vocês viram que eu cheguei no máximo aqui. Imagine que eu quisesse ainda mais que isso. Onde que eu encontro outras opções de nitidez? Você iria aqui no painel de Effects, e aqui no painel de Effects você vai escrever aqui Sharpen. Então, Sharpen. Não quero preset, então eu vou fechar aqui. E lá para baixo eu tenho Sharpen e Unsharpen Mask. Qual que é a diferença entre Sharpen e Unsharpen Mask? Vou jogar aqui o Sharpen, ele me dá um único valor, que quando eu aumento, ele aumenta a nitidez da imagem. Ele já aumentou ali, eu vou vir aqui para 100% para a gente perceber bem essa nitidez. E ó que exagerado. Antes, depois. Ele força bastante, até talvez seja mais interessante usar esse Sharpen sem usar esse Sharpen, tipo, segurar nesse e aumentar só por esse. Mas ainda assim, ó, dá pra ver como ele puxa muito e você começa a trazer ruído para a imagem. Esse é o principal problema do Sharpen na pós-produção. Você sempre vai trazer ruído para a imagem. Se você quiser ter o melhor nitidez possível, o Sharpen mais massa possível na sua cena, o caminho é uma câmera com bom sensor, com uma boa lente e saber usar corretamente a melhor área da sua lente. Qual que é a melhor abertura, usar um tempo de exposição bacana também, para você aproveitar melhor a sua exposição. E acertar o foco, obviamente, também. Se você não entende muito sobre como saber na lente qual que é a melhor parte da lente, acesse o site Photozone. Tem vários reviews técnicos de lente, e nesses reviews técnicos, alguns dos gráficos que aparecem é sobre qual é a área mais nítida daquela determinada lente que você escolheu. Então vale muito a pena você vir aqui nesses reviews técnicos, e daí você avalia em qual
parte da lente que você vai utilizar. Por exemplo, nessa lente que eu peguei, uma Zeiss T25mm, aqui tem os gráficos aqui de vinheta, então ele vai ter, por exemplo, em 2 muita vinheta, a partir de 4 já é uma vinheta aceitável. Aqui distorção, não tem muita distorção. E aqui mais para baixo, versão cromática. E aqui a gente tem o nível de resolução. No nível de resolução aqui em 4. 4 é o melhor nível de resolução. A gente consegue ver que daí no centro da lente, aqui é o centro, tá vendo? Ele tem a resolução mais alta, aqui próximo de excelente, de 4000. É bem alto mesmo, se comparar com algumas lentes Canon que caem tipo 2900, 2300, é uma lente muito, muito, muito superior. Mas você vai utilizar ela não em 2.0, por exemplo. Tem muita gente que acha, vou botar a abertura mais alta e vou mandar bem. Não, não é na abertura mais alta normalmente que você vai mandar bem. Normalmente, se você descer 2 stops, você tem uma abertura melhor. E sempre é no centro. Então, às vezes, uma câmera full frame, como ela pega também a borda exterior, tipo a borda exterior, te pega completo a lente, você acaba perdendo nitidez nas bordas. Se você usar uma lente cropada, um sensor comprado, tipo uma PSC ou um micro 3/4, um 35mm em vez de um full frame, você aproveita só o centro, o que vai te dar mais nitidez na imagem toda. Beleza? Bom, nessa aula então eu apresentei aqui dentro do After Effects, dentro do Premiere, faltou mostrar dentro do After Effects. Eu vou fazer o seguinte, botão direito, Replace with After Effects Composition. Vou salvar aqui na minha mesa e dar um salvar. E daí ele trouxe aqui para dentro do After Effects. Quando você traz dentro do After Effects, você tem a opção, como ele é um negativo, porque é um negativo, tá? De usar também aqui o Clarity, além do Sharpening. Tá? Como é um negativo digital, eu poderia usar aqui as funções do Camera Raw. Para quem não sabe usar o Camera Raw ou o Lightroom, aqui no canal tem várias aulas. E eu poderia usar aqui o Sharpening ou Clarity. Tá? Eu não quero usar nenhum deles, vou dar um OK. E se eu quiser usar dentro do After Effects, no After Effects tem aqui também Sharpen, vou escrever Sharpen. E tem os mesmos dois do Premiere, o Sharpen e o Unsharpen Mask. Inclusive eu não falei qual que é a diferença do Unsharpen Mask. No Unsharpen Mask, você vai ter um pouco mais de controle no teu Sharpen. Eu vou parar aqui no outro frame. Ou não vou parar em nenhum outro frame, porque eu acho que a placa de vídeo pesou um pouco. Eu estou usando aqui um RAW em 4K, ao mesmo tempo que estou usando Premiere, DaVinci, After Effects e gravando a captura de tela. Daí acho que a placa de vídeo não aguentou. Não é nem que ela não aguentou, tipo, o Camera Raw me sacaneou. Ele só mandou um frame. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z. Mais um Ctrl Z. E minha placa de vídeo está aguentando ainda, parabéns para ela, uma salva de palma. Aqui para quem quiser saber a placa de vídeo que eu estou usando, é uma GTX 980. Tem uma aula aqui no canal explicando toda a configuração do meu computador, tá? Bom, aqui no Lumetri eu mostrei já, eu quero mostrar agora o Unsharpen Mask. A diferença do Unsharpen Mask é que você tem um pouco mais de controle. Você tem o quão contrastado vai ser. Você também tem o tamanho da área de ação, então o tamanho da área de pixels que ele está contrastando em volta. E por último, ele tem um threshold. O threshold é o quanto da imagem que ele não vai incluir. E tá vendo que ele vai de 0 a 255? Quer dizer que ele está usando as luminâncias da imagem. Do escuro para o claro, ele vai filtrando partes da luminância da imagem no qual ele não vai aplicar o Sharpen. E daí você consegue usar para tentar evitar aplicar Sharpen em determinadas áreas de luminância. Você não consegue escolher exatamente as áreas de luminância. Por exemplo, eu queria as luminâncias intermediárias de 20 a 40 nos tons azuis. Isso não dá para fazer. Mas pelo menos eu consigo tirar as informações aqui mais baixas da informação para lá ter menos Sharpen do que a outra área. Se vocês quiserem fazer uma separação mais avançada, daí usa o DaVinci Resolve. Lá você separa de várias maneiras diferentes, usando HSL, usando RGB, usando um espaço tridimensional de perfil de cor, e daí você aplica o Sharpen só nessa área que você separou. Beleza? Bom, então nessa aula dei uma abrangência bem geral de todas as opções de Sharpen que tem. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima aula e até mais.